Nós temos a nossa primeira aula intitulada O Fio de Escarlate, ou Escarlata. E a nossa leitura bíblica é em Josué, capítulo número 2, e nós vamos aqui recordar um episódio que aconteceu na vida de uma mulher chamada Raabe. Josué, capítulo número 2, e vamos ler a partir do versículo número 18. Quando dois espias de Israel encontram esta mulher e lhe dirigem palavras de esperança, de salvação, e neste momento dizem assim no versículo 18: Eis que, vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela, Raabe, disse: Conforme às vossas palavras, assim seja. Então os despediu, eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós hoje sabemos, até pela arqueologia bíblica, que por volta de 1400 a.C., houve um episódio misterioso nesta cidade de Jericó. E os arqueólogos dizem que, pela descoberta de tijolos empilhados naquilo que foram os muros, indicam que houve ali um desmoronamento. Mas nós não precisaríamos, de facto, da arqueologia, porque a Bíblia nos conta este episódio. E nós sabemos que foi assim mesmo. Todos nós nos recordamos que o povo de Israel, depois de sair do deserto, entrou na terra da promessa, atravessando o rio Jordão de uma forma miraculosa, e a primeira grande experiência que eles tiveram foi a conquista de Jericó. E nós sabemos que a conquista de Jericó foi não um feito militar notável, mas foi um grande milagre que Deus operou, fazendo ruir os muros, permitindo assim que o povo entrasse na cidade e a conquistasse. Mas, meus irmãos, nós ao olharmos este episódio, nós queríamos também ver nele uma dimensão profética, porque há alguns aspectos neste episódio que são muito interessantes e que nos projetam para além da mera história, para algo que entra no domínio da profecia. E nós gostaríamos de chamar a atenção, em primeiro lugar, para algo que todos nós sabemos, que assim como houve naquele dia um juízo que caiu sobre Jericó, os irmãos não se esqueçam que foi uma vitória para Israel, mas para os habitantes de Jericó foi um juízo, porque eles foram destruídos. Então, houve um juízo. Então, nós estamos aqui a ver um episódio que nos fala do juízo de Deus. O juízo de Deus que se vai abater sobre a terra um dia. Os irmãos creem que Deus vai julgar este mundo? Creem nisso? É isso mesmo, a Bíblia diz. O juízo virá. Nós temos que ter este entendimento, porque a história caminha num certo sentido, que o mundo tem as suas teorias, uma delas, que é muito absurda, é da evolução, isto é, que as coisas vão progredindo. É uma fé até um pouco infantil no progresso, as coisas vão melhorando, vão melhorando, vão melhorando. A palavra de Deus diz que não, que haverá
uma crise, uma catástrofe, que trará o juízo de Deus sobre um mundo rebelde que vive não apenas de costas viradas contra Deus, mas, como lemos no Salmo número 1, nações que se unem para lutar contra Deus, para combater Deus e o Cordeiro. E o juízo virá. Então nós estamos aqui a ver um episódio que nos fala de juízo. A segunda coisa é que os nomes são muito reveladores. Josué é praticamente uma forma de Jesus no original e dizem os entendidos que a palavra Yeshua, que deu origem, depois nós dizemos em português, Jesus, é uma pequena variante do nome Yehoshua, que é o nome de Josué. Dito de outra maneira, de facto podemos dizer que Jesus e Josué são o mesmo nome. Então, quando Jericó começou a ouvir falar de Josué, e como eles viriam contra a cidade de Jericó, a palavra era esta: Josué vem aí. Josué vem aí. Para o mundo, esta palavra é uma palavra que atemoriza. Quando o mundo ouve dizer Jesus vem aí, Jesus vem. Mas para nós sabemos que para Ele vir, Ele virá com juízo, mas também virá com salvação. Então, é um anúncio misto de juízo, mas também de esperança e de oportunidade. Josué vem aí. Jesus vai voltar. E também nós sabemos que quer o nome Yehoshua, quer o nome Yeshua, que significam Deus é salvação. Falam de salvação. Então, meus irmãos, nós sabemos que o povo de Jericó, nós lemos em Josué 5:1, o coração deles estava muito apreensivo. Nós lemos assim: derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Eles sabiam que o juízo vinha. Agora, meus irmãos, entramos num outro aspecto muito importante. Há um padrão bíblico na operação de Deus que é, quando Deus envia o seu juízo, antes Ele dá uma oportunidade de salvação e de escape. É sempre assim. Se nós virmos alguns exemplos, nós lembramos o que aconteceu com o dilúvio. O dilúvio foi um juízo, um grande juízo, que tipifica também o juízo final de Deus sobre este mundo. Mas antes de vir o dilúvio, o Senhor tirou um homem. Como é que se chamava aquele homem que andava com Deus? Que vivia em comunhão com Ele? Que foi profeta. Nós lemos na carta de Judas, acerca de Deus, profetizou. Qual é o nome dele? Enoque. Então, além dos profetas que nós temos na Bíblia, chamados profetas canónicos, quer dizer, do cânon bíblico, há os outros. Um deles foi Enoque, que profetizou. Então, antes de Noé veio Enoque. O juízo virá sobre este mundo, mas antes de vir o juízo, o que é que Deus vai fazer? Vai tirar um Enoque. Quem é o Enoque de hoje, da nossa geração? É a igreja fiel. É a igreja que vive como Enoque viveu, que anda com Deus, que vive em comunhão com Deus. Nós também lemos que Sodoma foi reduzida a cinzas, mas antes o Senhor tirou de lá uma família. Como é que se chamava aquele sobrinho, um bocado complicado, de Abraão? Chamava-se Ló. Então os irmãos reparem, sempre o mesmo padrão. O juízo vem, mas antes a misericórdia. E hoje vai ser a mesma coisa, irmãos, na nossa geração. Jesus vai voltar. E ai do mundo quando Ele voltar. Nós sabemos pela profecia que a vinda de Jesus para o mundo, a vinda em juízo, será algo terrível que nós nem podemos imaginar. Eu costumo dizer, os irmãos não leiam partes do livro do Apocalipse à noite, porque depois vão dormir mal, não é? É uma brincadeira, mas há coisas que nós lemos no livro do Apocalipse, irmãos, os juízos de Deus, que nos impressionam, porque são coisas que nunca aconteceram no mundo. E olha, já houve muitas catástrofes no mundo.
O século XX foi um século fértil em episódios desastrosos para a humanidade. Mas o que vem aí, o mundo nunca viu. O juízo que vem aí, o mundo nunca conheceu. Ora, por isso, antes de vir o juízo, Deus vai tirar os seus fiéis. Então nós vemos o seguinte, que ao lermos a respeito de Raabe, nós estamos a ler a respeito deste padrão. Antes de vir Josué para o juízo, ele vai tirar uma mulher. E esta mulher, mais uma vez, de que é que nos fala hoje? Nós queremos não falar de história do passado, mas queremos falar da dimensão profética para nós. Quem é Raabe? Quem é esta mulher que, de uma forma assim tão surpreendente, vai ser tirada daquele contexto do juízo e Deus vai exercer misericórdia na sua vida? Ela fala-nos de quê? Da igreja. Então nós temos que ver esta dimensão para nos apercebermos da riqueza deste episódio. Vamos, irmãos, avançar. Quando Raabe foi abordada pelos espias e ela recebeu os espias e creu na palavra dos espias, ela demonstrou várias coisas que são também características nossas como igreja. A primeira coisa que Raabe sabia é que ela era pecadora e que estava debaixo de juízo. Não havia nenhuma necessidade de estar a convencê-la disso. Muitas vezes a grande dificuldade para que muitos sejam salvos é que eles não acreditam, não creem que são pecadores e por isso não precisam de perdão, não precisam de salvação. Mas ela não era preciso nenhum trabalho especial para que ela soubesse que ela era pecadora. E mais, de que ela morava no meio de um povo pecador. A segunda coisa, ela sabia também que o juízo vinha. Ela sabia, Josué vinha e não vinha para fazer pazes, vinha para conquistar e para destruir aquela cidade. E ela sabia, como diz no Salmo, os ímpios não subsistirão no juízo. Então, era outro aspecto. Ela sabia o pecado, ela tinha convicção do pecado e ela reconhecia o juízo. E nós sabemos que o Espírito Santo é o único que nos convence do pecado, do juízo, mas antes disso também da justiça. Então, naquele dia, quando os espias bateram à porta de Raabe, aquele encontro tão surpreendente, tão inesperado, ela teve uma oportunidade de conhecer algo que todos nós também temos tido a oportunidade. A justiça que vem não das obras da lei, mas a justiça que vem pela graça de Deus, pela fé. E então aquilo que estes homens trazem é uma palavra surpreendente, dizendo, olha, nós vamos poupar a tua vida. Se tu agis de uma certa maneira, nós vamos poupar a tua vida, tu serás poupada neste dia de juízo que virá. E nós lemos o seguinte, que esta mulher, ela recebeu estes dois espias, escondeu-os num lugar de grande intimidade da sua casa, entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. O Senhor Jesus disse o seguinte, quem vos receber, a mim me recebe. Estes dois espias, e dois é o número daqueles que o Senhor tem enviado para anunciar o Evangelho. Jesus mandou os discípulos em equipas de quantos? 2 a 2. É a comunhão do corpo na igreja, é o Evangelho proclamado por duas testemunhas. E ela aceitou o testemunho, ela recebeu o testemunho. Meus irmãos, e não é o que nós temos feito também? Quando um dia feliz da nossa vida, algumas testemunhas vieram até nós com uma mensagem de esperança, de salvação, e o que é que nós fizemos? Nós abrimos a nossa casa e dissemos, entra, e cremos nessa palavra, e isso foi que nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, ela foi agraciada com a promessa de escapar ao juízo. E daí que nós tínhamos lido há pouco aquelas palavras dos espias. Irmãos, só que os espias fizeram 3 advertências.
As 3 advertências que eles fizeram foram: primeira, ela não podia denunciar os espias ao rei de Jericó. Isto, dito de outra forma, ela não podia trair os espias. Não podia trair o povo de Israel. Porque se ela denunciasse os espias, iria comprometer aquela operação. Então, reparem que, a partir daquele momento, é como se Raabe já passasse a fazer parte do povo de Israel. E nós também estamos debaixo da mesma advertência. Nós não podemos trair o nosso povo. Nós não podemos ser infiéis. Não podemos voltar atrás. Temos de ser fiéis. E a palavra bíblica, no original, para fé, é a mesma para fidelidade. Fidelidade e fé é a mesma palavra. É uma coisa interessante. Porque ninguém pode ter fé sem ser fiel. E ninguém pode ser fiel se não tiver fé. A segunda coisa é que a promessa de livramento não era só para Raabe, era também para toda a sua família que estivesse naquela casa no dia em que Israel entrasse na cidade. Ora, isto para nós também é muito interessante, porque é isto que nós temos estado a fazer, o trabalho da igreja, a que nós chamamos evangelização, que é convidar o maior número possível de pessoas a entrar na casa e a ficar na casa, não é entrar e depois sair, porque se sair perdeu a proteção, mas é entrar na casa, permanecer na família da fé, porque ali há salvação. E a terceira advertência foi certamente a mais importante, porque Raabe pediu um sinal do seu livramento. E os espias deram-lhe um sinal. E foi aquele que nós lemos há pouco. Atarás o fio de escarlata. Atarás um fio. A escarlata o que é? É uma cor de um vermelho vivo. Vamos dizer assim, é um vermelho cor de sangue. Então, era uma orientação que constituía um sinal, em primeiro lugar, para Raabe, porque ela sabia que a partir daquele momento havia um compromisso, quando os espias disseram: se tu tiveres o cordão atado à janela, tu escaparás do juízo. Mas era também um sinal para aqueles que viriam executar o juízo, quando eles vissem aquele cordão, eles diriam: não, nós aqui não vamos entrar. Irmãos, isto lembra-nos o quê? Quando os irmãos ouvem isto, lembram-se de quê? Qual foi um outro momento da história de Israel em que a porta da casa tinha uma marca também da mesma cor? E quando o juízo veio sobre o Egito, ele não entrou nas casas. Lembra-nos a primeira Páscoa. Exatamente o mesmo sinal. Então este fio da redenção fala-nos de quê, meus irmãos? Fala-nos do sangue. É o sangue. Meus irmãos, o sangue, é claro que é o sangue para nós, não é mais do animal, é o sangue do Cordeiro, que é Jesus. O sangue é o sinal para nós, porque quando nós vemos o sangue, nós vemos ali uma promessa, um juramento, uma palavra fiel de salvação. Mas também sabemos o seguinte: quando o juízo vier, a única coisa, que impede que o juízo entre sobre a nossa casa e a nossa família, não é uma placa da igreja a dizer Igreja Cristã. Não é Igreja Cristã. Se eu comprar um prédio e puser lá uma placa, isso não transforma a igreja. Como alguém dizia, é como meter uma tábua de passar a ferro numa garagem e esperar que a tábua se transforme num automóvel, não é? Não é assim. Não é um nome, não é uma tradição, não é uma fé intelectual, é o sangue. Ou há uma marca do sangue, que é a marca que o Espírito Santo marca nas nossas vidas, ou nós temos a marca do sangue, ou então, quando a tropa de Josué entra em Jericó, se eles não virem sangue, é tudo igual.
Não, mas eu vou à igreja. Sim, mas onde é que está o sangue? Onde é que está a marca do Espírito na tua vida? Não, mas eu sou cristão. Sim, mas isso cristão, toda a gente é cristã. Não, mas eu creio em Deus. É isso, então ainda é mais vago. A marca nesta hora, preparando a igreja para o juízo que virá, a marca é só uma. É o sangue do Cordeiro. E os irmãos veem isso ao longo de toda a Bíblia. Mas antes de avançar um pouco mais, só lembrar o seguinte, que chegou o dia em que o juízo ia ser executado. Para nós é o dia da redenção. Porque eles estiveram ali 7 dias rodeando a cidade. No 7º dia, 7 vezes. É um padrão também que nos lembra em Apocalipse 7 sinais e o último sinal desdobra-se noutros 7. Os muros ruíram. Mas, não sei se os irmãos se lembram, onde é que morava Raabe? Os irmãos lembram-se onde é que morava Raabe? Morava onde? Dali, em inglês, podem dizer. Em cima sobre o muro. Sobre o muro. Mas então, vamos lá ver. Se os muros ruíram, o que é que aconteceu à casa de Raabe? Ruiu? Não. Porquê? Meus irmãos, o que é que mantém a igreja de pé quando tudo está ruindo à nossa volta? É o fundamento. O que é que Raabe teve que foi o fundamento daquela casa? É aquilo que todos nós precisamos de ter. Os irmãos sabiam que Raabe, além de figurar, de ser uma das 3 mulheres da genealogia de Jesus, é também um nome que aparece na chamada A Galeria dos Heróis de Hebreus 11. Porquê é que Raabe aparece na Galeria dos Heróis? Ao lado de Abraão, ao lado de Moisés. Porquê é que ela aparece ali? Porque ela teve uma coisa que nós também precisamos e que é o fundamento para que a casa não vá ruir. Qual é o fundamento? Qual é o firme fundamento? É a fé. E ali, meus irmãos, quando eles viram o sinal do sangue, ali estava, aquele povo não ia ser destruído. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã e nós sempre pregamos, sempre ensinamos, sempre pregaremos, sempre ensinaremos que há poder no sangue do Cordeiro. Nós há pouco cantamos um hino, o sangue jamais perderá o seu valor. Pode vir quem vier, não há problema. A igreja fiel, ela sabe em que crê. Ela sabe qual é o sinal da sua salvação. Ela sabe qual foi o preço pago. Agora, irmãos, para terminar, para nós não nos alongarmos, nós lemos uma coisa muito interessante no capítulo 6 de Josué. 6, no versículo 22. 6 e 22. Os irmãos certamente têm todos Bíblias e nós vamos ver aqui no versículo 22. Lemos assim: Josué, pois, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendo jurado. Reparem os irmãos o seguinte: no meio daquela azáfama, daquela batalha, daquela correria, nós só podemos imaginar Josué a ser chamado, a ser interpelado. Josué, como é que nós vamos? Qual é o capitão que vai fazer isto? Há um problema ali. E no meio daquela confusão, Josué lembra-se daquela mulher. E ela diz: olha, e Raabe? E aquela mulher que recebeu os espias? E ela diz uma coisa: entrai na casa dela e tirai-a de lá. E esta palavra tirar de lá para nós é muito interessante, porque a grande esperança da igreja, qual é? Nós como igreja, o que é que nós esperamos? Não é o juízo. O que é que nós esperamos, irmãos? Vamos lá. Que a igreja seja arrebatada. A palavra arrebatar é uma palavra portuguesa, mas no original a palavra
que é harpazo. Até parece que eu sei muito, mas não, são coisas que se lê na internet, não é? Significa o seguinte: tirar com força. Tirar, retirar com força. Quando Josué diz assim, tirem a família de lá, é a mesma palavra que um dia Jesus vai dizer também, tirem a minha igreja de lá, porque eu não quero que ela sofra o juízo que virá. Tira a igreja. E chama-se a isso o momento do arrebatamento. Aleluia! E tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, os nossos colegas, estamos a evangelizar, a nossa família, os nossos queridos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, os desconhecidos. Aqueles que entraram na casa, todos foram tirados naquele momento, porque o Senhor, diz a palavra lá em Tessalonicenses, o Senhor não nos destinou à ira, mas à aquisição da salvação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aleluia! Esta é a promessa que nós temos. Meus irmãos, nós percorremos aqui este episódio assim, muito rapidamente. E reparem, este cordão pendurado na janela, é um símbolo muito bonito, porque, nós já falamos, lembra-nos a Páscoa, o cordeiro, o sangue, enfim, tudo aquilo que nós temos estudado tantas vezes. E como depois esta Páscoa se cumpriu já com Jesus, a última Páscoa de Jesus com os seus discípulos. O pão, Jesus o cordeiro. O pão, mas também o cálice, o sangue, sempre presente, o sangue sempre ali. Então, meus irmãos, quando nós falamos do fio de escarlata, de facto, o fio de escarlata nós associamos a Raabe. Mas o fio, ele começou muito mais cedo. Ele começou na eternidade. Porque nós lemos a respeito do cordeiro, que o cordeiro é aquele que foi morto. Reparem esta frase, o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Adão não existia, Eva não existia, o pecado não tinha acontecido e o cordeiro já existia. Porque é o plano eterno de Deus de demonstrar na cruz, ao dar o seu Filho, algo que todo o firmamento, todos os seres angelicais, os anjos, os querubins, os serafins, e os inimigos também de Deus, eles precisavam de saber quem é o nosso Deus. E ali, através de Jesus, Deus revelou os seus atributos. Ele é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus terrível, é um fogo consumidor. E é também o Deus que envia o seu Filho para morrer em nosso lugar. É o Deus de amor, de compaixão, de paciência, um Deus humilde, um Deus que se entrega na cruz. Esse é o nosso Deus. E o fio de escarlata começou e atravessou lá logo no Jardim do Éden, quando as vestes foram dadas, vestes que custaram a morte de animais, passando por a oferta de Abel e de Caim. Qual é a diferença entre Abel e Caim? Um sacrifício tinha sangue e o outro não. Eu gosto muito quando eu ouço falar da cruz. O apóstolo Paulo diz, não podemos ter outra mensagem a não ser Cristo e este crucificado. Mas, meus irmãos, mas a cruz não é uma cruz sem sangue, é uma cruz com sangue. Não há cruz sem sangue. Nós não podemos branquear, não. Foi ali na cruz que foi derramado o sangue. O sangue é feio? É. Quem é que gosta de ver sangue? Eu lembro um amigo meu, evangélico e bom rapaz, e uma vez disse-me assim, às vezes nós temos uns hinos na igreja, que se entrar um visitante, ele vai ficar escandalizado, falar do sangue, e ele referiu-se a um, por acaso nós nem cantamos, que é ouvindo à fonte do sangue. Imagina, ele ridicularizou a fonte do sangue. Se entrar um visitante ou falar em sangue, o que é que ele vai pensar? Olha, irmãos, vai pensar o que é verdadeiro. Que foi derramado sangue mesmo, que foi dor, que foi morte, que foi injustiça, que foi violência, que foi algo que Jesus não merecia. Nós fomos salvos, não foi com palavras, foi com sangue.
E o sangue é a nossa vitória. E nós não temos mais nada em que nos refugiar, não temos mais nenhum sinal como igreja. Não é uma placa, não é uma doutrina, não é um credo, uma confissão de fé. A marca da igreja é o fio da escarlata. E este fio, ele atravessa toda a história. Nós não temos aqui hoje como objetivo fazer essa história. E vai até ao fim. O juízo virá. Infelizmente o juízo virá. E nós estamos a fazer um esforço para que muitos entendam isto, que o juízo vem, mas que Jesus quer salvar. Mas, meus irmãos, se nós tivermos o alicerce da fé e o fio de escarlata, nós seremos poupados. E nós, nesta manhã, nós queremos trazer à memória de cada um o sinal, como foi para Raabe, o sinal para nós é o sangue de Jesus. Que cada um de nós possa lembrar, usar este recurso maravilhoso que o Senhor nos tem dado, porque ele é o sinal da nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe. Amém.